a aula de hoje vai ser sobre o assunto de forças em carga elétrica e força centrípeta. Porque quando a gente fala força em cargas elétricas, nós sabemos que uma das situações mais interessantes é a do movimento circular uniforme, quando nós temos um campo magnético e temos uma carga lançada perpendicular. E aí, quando volta ao movimento circular uniforme, a gente vai ter a oportunidade de revisar a força centrípeta, que o aluno tem tanta dúvida no dia a dia. Lógico que no nosso blog já tem outras aulas sobre força centrípeta, mas hoje nós vamos fazer também uma pequena revisão para você lembrar o que danado é essa força centrípeta, ok? Então, a aula de hoje, força sobre carga elétrica e força centrípeta. Vamos para a primeira questão, acompanha aí na aulinha de hoje. Um elétron e um próton, animados de velocidades iguais, penetram no interior de um campo magnético uniforme, cujas linhas de indução são perpendiculares às velocidades das partículas. As partículas passam a realizar movimentos circulares e uniformes de trajetórias distintas, 1 e 2, no plano do papel, conforme se ilustra. Aí mostrou aí, a trajetória das duas partículas, partícula 1 e partícula 2. Ele não disse quem era o elétron e quem era o próton. Identifica as trajetórias dizendo qual é a do próton e qual é a do elétron e qual o sentido do campo magnético. Então vamos voltar para a questão e entrar na teoria para relembrar isso daí. Um elétron e um próton, animados de velocidades iguais, penetram no interior de um campo magnético uniforme, cujas linhas de indução são perpendiculares às velocidades das partículas. As partículas passam a realizar movimentos circulares e uniformes, de trajetórias distintas, 1 e 2, no plano do papel, conforme se ilustra. Aí está aí. As partículas, ele disse que era uma região que tinha um campo magnético é representado pela letra B, tá certo? Pela letra B, ok? E ele quer identificar qual é o elétron, qual é o próton e o sentido do campo. Então vamos aqui para essa telinha em branco para a gente relembrar quando eu tenho uma carga, tá? E coloco ou num campo elétrico ou num campo magnético, ou em ambos, né? Uma região que tem os dois. Vamos observar o que ocorre. Primeiro, a gente tem que saber, quando eu coloco uma carga dentro de um campo elétrico, vai aparecer sobre ela uma força, tá certo? E o módulo do campo elétrico, a formulazinha aqui diz, o módulo do campo elétrico, é o módulo da força dividido pela carga, tá certo? Lógico que a carga sendo positiva ou negativa, a gente pega ela em módulo também, o que vale é o valor, mas a carga não é uma grandeza vetorial. Então, o módulo do campo elétrico é o módulo da força dividido pela carga elétrica. Então, se eu tenho uma carga de 2 e 2 coulombs e atua uma força de 10, é só dividir 10 por 2 e eu vou ter um campo de 5. Então, sempre que eu tenho um campo elétrico e coloco uma carga, vai aparecer uma força. Independente se essa carga esteja em repouso ou se eu coloque ela lá em movimento, tá? Vai aparecer nela uma força que terá sempre a mesma direção do campo. Terá sempre a mesma direção do campo, tá certo? E o sentido da força, se a carga for positiva, é o mesmo sentido do campo. Se a carga for negativa, é sentido contrário ao do campo. Então, eu teria, nesse caso aqui, um sentido contrário. Então, foi isso que vocês viram em sala de aula. Que a direção do campo é a mesma da força e que o sentido da força, se a carga for positiva, o campo e a força terão o mesmo sentido, por exemplo, ambos para a direita. Se a carga for negativa, o campo e a força terão sentidos contrários. Se um está ascendente para cima, o outro vai estar para baixo, descendente, ok? Então, o sentido da força vai ser o mesmo do campo se eu botar um próton e vai ser o contrário do campo se eu botar um elétron, por exemplo, que é uma carga negativa, ok? Vocês viram por convenção que o elétron é negativo e que o próton é positivo. Na verdade, o que eu sei é que eles têm cargas diferentes. Agora, positivo e negativo foi uma convenção.
Agora, tudo bem. Agora vamos voltar, acompanhe aí na telinha. Vamos relembrar esse assunto de campo elétrico. Se eu tenho uma região e existe um campo elétrico, é porque necessariamente tem no mínimo outra carga para criar esse campo. Porque quem cria um campo elétrico é uma carga elétrica. Na hora que você coloca uma outra carga aqui, aí nós vimos que vai aparecer uma força. Que nós vimos que o módulo do campo elétrico é a força sobre a carga. Tá certo? O módulo é a força sobre a carga, o valor do campo elétrico. Na verdade, quando eu coloco essa carga, vai aparecer uma força nela porque existe no mínimo outra carga, como eu disse, que é a carga que cria o campo. E vocês aprenderam na lei de Coulomb que a força é K, Qzinho, tudo em módulo, sobre a distância entre elas ao quadrado. Tá certo? Então é por isso que quando eu coloco uma carga numa região em que existe um campo elétrico, aparece uma força, porque essa outra carga faz uma força nela. Essa carga que a gente coloca é chamada carga teste ou carga de prova. Então, quem cria o campo elétrico não é a carga que eu coloquei, é outra carga que já existe ou um conjunto de cargas que existe. Ok? Então, vestibulando, quando eu coloco uma carga, deixa eu apagar aí, só para a gente relembrar isso, se eu tenho uma região e eu coloco uma carga aqui e não atuar força nessa carga, é porque não tem campo elétrico. Então, se eu colocar uma carga nessa região aí, e essa carga ficar parada do jeito que está, tá certo? Nós não teremos campo elétrico. Agora, se eu colocar essa carga e aparecer nela uma força, então eu vou ter um campo elétrico. E lógico, esse campo elétrico que vai aparecer, tá certo? Vai ser devido a uma outra carga lá que está criando esse campo. Então, quem cria o campo é uma outra carga. A carga que eu coloco, que a gente chama carga teste ou carga de prova, ela não cria o campo. Mas nela atua uma força, porque existe outra carga e sempre que tem duas cargas aparece uma força. Ok? E o campo elétrico, mais uma vez, é a força sobre a carga, o módulo dele. Tudo em módulo. Muito bem. Agora vamos apagar e vamos falar sobre a força que atua quando eu tenho um campo magnético. Então, se eu tenho uma região que tem um campo elétrico, vai aparecer uma força e é fácil achar o valor dessa força do campo, porque ele vai dar o campo, aí você divide a força pela carga, tá? Tudo em módulo, né? Só interessa o módulo. Campo elétrico é um vetor, força é um vetor, eu divido a força pela carga e acho o campo elétrico ou vice-versa. Se ele der o campo e a carga, eu acho a força. E no campo magnético? No campo magnético, vai sempre aparecer uma força quando eu colocar uma carga. Então, toda vez que eu tiver um campo elétrico e colocar uma carga, vai aparecer uma força. Ela parada ou em movimento, vai aparecer uma força. Então, se eu tenho um campo elétrico e coloco uma carga, vai aparecer uma força. Agora, no campo magnético, não. Depende de como eu coloco essa carga. Por exemplo, se eu tenho aqui um campo magnético, um ímã gerando um campo magnético, e eu coloco uma carga aqui em repouso, com velocidade zero, não vai aparecer força magnética. Então, se a velocidade for zero e eu coloco uma carga, não vai aparecer força magnética. Não existe. Já, se eu tiver um campo elétrico e colocar uma carga, mesmo com a velocidade zero ou não, vai aparecer uma força elétrica. Então, sempre que eu tenho um campo elétrico e eu coloco uma carga parada ou em movimento, vai aparecer uma força. Agora, sempre que eu tiver um campo magnético gerado por um ímã ou por uma corrente elétrica no fio, a corrente elétrica no fio é um ímã ou eletroímã. Sempre que eu tiver um ímã e colocar uma carga, vai aparecer força magnética? Não. Por exemplo, se eu colocar essa carga em repouso, não vai aparecer força magnética. Ok? Então, vira a diferença, sempre que eu tenho um campo elétrico, sempre que eu colocar uma carga, parada ou não, vai aparecer uma força elétrica. No campo magnético, se eu colocar uma carga parada, não vai existir força magnética. Então, vocês já estão vendo aí, deixa eu só apagar aqui, que a força, para aparecer força magnética, vai para cá, para cá, para cá. Se eu tenho um campo magnético, um ímã gerando um campo magnético, para cá, para cá, para cá. Se eu tenho um ímã gerando um campo magnético, tá certo?
Se eu colocar uma carga, vai aparecer força magnética? Não. Se eu colocar uma carga parada, não vai aparecer força magnética, tá certo? E outra situação também que não vai aparecer força magnética.